Oi, pessoal! Bem-vindos de volta a mais um encontro de matemática. Hoje vamos trabalhar com progressão aritmética. A gente vai ver o conhecimento básico sobre esta função, as relações, né, entre a função afim, que nós estudamos recentemente, e a progressão aritmética, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas. Deixa eu só ver aqui se... Olha, como é tão bonitinho. Desculpa se vocês acham infantilizadas essas aulas, mas eu acho elas muito fofinhas. Esse material muito legal. Eu queria só que ele respondesse aqui e passasse adiante. Ai, ai. Queria lhes propor um desafio. Vocês são bons observadores? O desafio é o seguinte: vou lhes mostrar alguns conjuntos que possuem umas características especiais, tá? Vocês são capazes de descobrir que características são essas? Então, vamos iniciar o desafio. Observem. Janeiro, fevereiro, março, a reticência aí indica que tem mais elementos aí no meio, até dezembro. Depois nós temos uma outra sequência aqui, 30, 32, 34, 36, e aí reticência, 56, 58, 60. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, reticência. Vocês perceberam alguma coisa de diferente, de constante, de especial nessas sequências aí? Vocês perceberam se há um ordenamento, se há um padrão nessas sequências? Se vocês forem bons observadores, vocês terão percebido aí que nós temos 3 sequências, né? A primeira se refere aí aos meses do ano, e essas sequências, elas estão ordenadas, né? Elas obedecem a uma ordem. Nós acabamos de estudar sobre sequência. Na outra, você observa aí que começa com 30 e está aumentando de 2 em 2 até chegar no elemento 60, né? E a terceira sequência, você observa aí que ela está aumentando, ela começa com 0 e ela está aumentando de 5 em 5, até chegar aí, aliás, até o infinito, né? Porque ela é uma sequência infinita. Parabéns. Quando determina... Deixa eu ver bem aqui, porque está coberto aqui para mim. Quando determinados elementos de um conjunto são dispostos em certa ordem, seguindo um padrão, dizemos que esses elementos formam uma sequência ou sucessão, né? Sobre sequência, nós já estudamos. Em geral, representamos os termos da sequência por uma letra e um índice, que indicam a posição ou a ordem desse elemento na sequência. Por exemplo, A1 significa primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, e assim sucessivamente. Quando queremos indicar um termo qualquer da sequência, utilizamos AN, né? O A índice N, AN, que também a gente chama de enésimo termo ou termo da ordem N, tá? Enésimo termo da sequência. Então, quando vocês ouvirem eu falar enésimo termo, já sabe, é AN. Então, uma sequência, ela é representada por A1, A2, A3, A4, reticências, até chegar em AN, que é o enésimo ou o último termo da sequência, né? O último termo da sequência também a gente utiliza essa nomenclatura. Se ela for finita, vai ser o último termo. Se ela não for finita, aí ainda vai ter mais termos ainda, né? Não vamos chegar no enésimo termo. De um modo geral, uma sequência ela pode ser finita
ou pode ser infinita. Como é que a gente pode definir uma sequência? Veja. Chama-se sequência finita de N termos uma função f, cujo domínio é o conjunto dos números naturais não nulos, tá? Não nulo quer dizer que não tem o zero. Então, o n não representa o índice, então eu preciso ter o primeiro elemento, eu preciso ter o segundo elemento, o terceiro elemento. Então, começa a contar a partir do elemento 1. Então, por isso, os valores de n, eles fazem parte do conjunto dos números naturais não nulos. Em geral, nós indicamos por A1, A2, A3, até chegar no enésimo termo, tá? Isso aqui relativo a uma função. Porque aqui, nesse conteúdo, a gente tá vendo sequência numérica, mas a gente vai comparar também com a função afim, porque existem particularidades entre a função do primeiro grau, a função afim, e a progressão aritmética, tá? Exemplo, sequência dos números positivos de 5 maiores que 1 e menores que 36. Então, aqui, ó, sequência dos múltiplos de 5 maiores que 1, menores que 36. Então, vai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, tá? Nesse caso aqui, o primeiro termo é 5, segundo termo é 10, e assim por diante. O enésimo termo seria o 35, que é o último termo da sequência, porque essa sequência aqui, ela é uma sequência finita. E quando é que a sequência ela é infinita, né? Então, chama-se sequência infinita de n termos, uma função cujo domínio também está dentro dos números reais, né? N é um número, aliás, desculpa, onde n é um número natural também não nulo, tá? E nós indicamos assim, olha, A1, A2, A3, reticência, AN, reticência. Como é que você vai diferenciar uma sequência finita de uma sequência infinita? Simplesmente olhando para o parêntese onde estão dispostos os elementos da sequência, você vai ver que quando ela é finita não tem reticência, quando ela é infinita tem reticência no final, tá? Então, você vai ver, por aí você já vai identificar logo. Por exemplo, sequência dos números pares positivos. Então, os números pares positivos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, e aí vai, né? O conjunto dos números pares, ele é infinito. Aqui, eu só vou ter como identificar os elementos que eu estou vendo aqui, ó. Eu não tenho como dizer qual é o enésimo termo dessa sequência, tá? Então, o primeiro termo aqui é 2, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 6, e assim por diante. Observe agora essa sequência. Vejam se vocês conseguem me dizer o que está acontecendo aí nessa sequência. Eu tenho aí 3, 6, 9, 12, 15. Primeira coisa, essa sequência ela é finita ou infinita? Tcharam! Estão vendo a reticência no final, né? Então, ela é uma sequência infinita. Quem é o primeiro termo nessa sequência? O A1 é 3. O A2 é 6. E vocês sabem o que está acontecendo aí de um valor para o outro? Isso mesmo, né? Está aumentando de 3 em 3. Nesse caso, qual é o próximo termo dessa sequência? Isso, 18. Será que eu vou ficar doida, gente? Eu estou fingindo que eu estou conversando com vocês. Tá, o próximo termo, então, aí é 18. Isso mesmo. Como é que você descobriu? Eu já contei, né? Basta somar 3 a cada termo a partir do primeiro. Exatamente. Então, veja o que aconteceu aqui, né? Ó, primeiro termo somado com 3 deu o segundo. Somado com 3 deu o terceiro. Somado com 3 deu o quarto. Somado com 3 deu o quinto.
somado com 3 vai dar o sexto, e assim por diante. Observe por que você soma 3. Você, não sei se você fez esse cálculo mental, né? Ó, 6 menos 3 dá 3. Se eu pegar 9 menos 6, vai dar 3. Se eu pegar 12 menos 9, vai dar 3. Se eu pegar 15 menos 12, também vai dar 3. Esse número que vocês estão vendo aí, que ele está sendo adicionado, ele é chamado de razão da sequência. Ou melhor, o número 3 é a razão dessa sequência existir. Tá? Então, aqui a gente já começa a perceber uma sequência diferente. Essa sequência diferente é que é a chamada progressão aritmética. A progressão aritmética, ela é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, ele é igual ao anterior somado com um número fixo. Então, por exemplo, aqui, ó, o segundo termo é 6. Ele é igual ao anterior a ele, que é o 3, somado com um número fixo, que também é 3, né, no caso. O terceiro termo, que aqui é o 9, ele é igual ao segundo termo, que é o anterior, somado com o número fixo, que é a razão, que é o 3. O quarto termo, ele é igual ao terceiro termo, somado com esse número fixo, que é a razão, 3. E assim por diante. Então, essas são sequências especiais. São chamadas de progressões aritméticas. Cada termo dessa sequência, a partir do segundo termo, ele é igual ao termo anterior, somado com esse número fixo, que nós chamamos de razão. Tá? Então, aí a razão dessa sequência é 3. Aí, veja só, toda progressão aritmética é uma sequência. Nem toda sequência é uma progressão aritmética. Como é que eu vou diferenciar uma progressão de uma outra que não seja uma progressão? Né? Aliás, como é que eu vou diferenciar uma sequência que é uma progressão de uma que não é uma progressão? Eu vou diferenciar pela razão. Se a razão der sempre o mesmo número, eu vou ter uma progressão aritmética. Se essa progressão, essa sequência, não tiver uma razão, ou seja, o primeiro termo é 1, o segundo termo, quando vai para o segundo termo, já dá um outro valor, o terceiro termo já dá um outro valor de diferença, então aí você tem só uma sequência numérica que não é uma progressão aritmética. Então, isso aqui anotem, tá? O que é uma progressão aritmética, tá? Cada termo, depois do primeiro, pode ser obtido adicionando a razão ao termo anterior. Ou você pode anotar, como eu disse, né? Numa progressão aritmética, cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado com um número fixo, que nós chamamos de razão. Por isso, essa sequência que nós acabamos de ver é uma progressão aritmética. Então, aqui, olha. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que a diferença entre um termo a partir do segundo e o seu antecessor é uma constante. Essa constante é chamada de razão da PA e é representada pela letra R. Então, PA, gente, significa progressão aritmética. Vocês vão ver só essa sigla, tá? Porque progressão aritmética é muita letra para a gente escrever. Então, a gente usa só o termo PA. PA, progressão aritmética. Essa diferença entre o segundo termo e o primeiro, o terceiro termo e o segundo, o quarto termo e o terceiro, é chamado de razão da PA, tá? E aí, se você tem uma sequência que é uma PA, essa razão ela não muda, ela é sempre a mesma.
tá? A diferença do segundo termo com o primeiro, do terceiro com o segundo, do quarto com o terceiro, dá sempre o mesmo valor. E aí, nessa PA, nós utilizamos a letra R para representar a razão, tá? Então, função afim e a progressão aritmética. Nós acabamos de ver que as sequências numéricas são funções cujo domínio está dentro do conjunto dos números naturais, ou seja, os valores lá de N são naturais, e o contradomínio pode dar qualquer valor dentro do conjunto R. As progressões aritméticas são sequências numéricas nas quais a diferença entre um termo, a partir do segundo, e o seu antecessor é uma constante denominada razão. Já falei isso 300 vezes. Vejamos agora uma curiosidade interessantíssima envolvendo a função afim e a progressão aritmética. Olha só, deixa eu tirar bem que isso. Considere a função afim f de x igual a 2x mais 3 e APA menos 2, 3, 8, 13 e 18. Aí ele já disse qual é a razão da PA, né? A razão é 5. Se eu pegar menos 2 mais 5, vai dar 3. Se eu pego 3 mais 5, vai dar 8. Se eu pego 8 mais 5, vai dar 13. Se eu pego 13 mais 18, vai dar... Aliás, se eu pego 13 mais 5, vai dar 18. Então, a razão dessa PA é 5. Aqui, como é que você faz para descobrir a razão, né? A forma prática para você encontrar a razão de uma PA é pegar o segundo termo menos o primeiro. Você já vai ter a razão. Ou você pode pegar o terceiro termo menos o segundo. Também vai te dar a razão. Ou você pode pegar o quarto termo menos o terceiro. Também vai te dar a razão, tá? Porque a razão ela é constante. Ela não vai mudar. Então, a gente já viu que a razão dessa PA é 5. Agora, na função afim, vamos calcular quanto dá f de menos 2, f de 3, f de 8, f de 13 e f de 18, que são os termos da PA. Tá? Vamos ver. Vocês lembram como é que faz esse cálculo? Nós vimos recentemente nos gráficos da função, né? Quando a gente estava estudando o gráfico da função, como é que faz para calcular f de 1, f de 2, né? Inclusive, eu vou até resolver aquele exercício lá, porque eu não fiz a resolução dele para vocês olharem e tirarem as dúvidas, né? Vou fazer qualquer hora dessa para mostrar para vocês. Então, olha, o que eu vou fazer? F de menos 2, onde está x aqui na minha função, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar, ó, 2 vezes menos 2 mais 3. 2 vezes menos 2 são menos 4, com mais 3 vai dar menos 1. F de 3 vai ficar 2 vezes 3, ó, no lugar do x, coloco o 3. Então, aqui 6 mais 3, 9. F de 8, 2 vezes 8 mais 3. Lembrando que sempre a gente responde a multiplicação para depois somar. 16 mais 3, 19. F de 13, 2 vezes 13, 26, mais 3 vai dar 29. F de 18, 2 vezes 18 mais 3, então 36 mais 3, 39. Aqui nós formamos uma outra sequência, e a gente vai ver se essa sequência também é uma PA. Olha. Então, aqui tá os termos da função, ó, aqui em cima, x é a nossa PA. Menos 2, 3, 8, 13 e 18. F de x está relacionado aqui à nossa função. Quando x é menos 2, na função deu menos 1. Quando x é 3, deu 9, e assim por diante. Aqui, vocês me digam se essa sequência é uma PA. Menos 1, 9, 19, 29, 39. Vocês acham que ela é uma progressão aritmética? Está sendo adicionado o mesmo termo, a mesma razão para todos os termos? Como é que eu sei? Olha só, se eu pegar aqui 39 menos 29, vai dar 10. Se eu pegar 29 menos 19, também vai dar
10. Se eu pegar 19 menos 9, também vai dar 10. Se eu pegar 9 menos 1, menos 1 fica mais 1, né? Então, 9 mais 1, 10. Observem que é também uma PA de razão 10. Tá? É uma PA de razão 10. Agora, o que que acontece? Essa razão deu 10, e é aí que vem o bonito na relação entre a função afim e a PA. Se eu pego aqui, ó, a razão da minha PA deu 5, né? Da primeira PA inicial deu 5. Se eu pegar 5 vezes o coeficiente angular da função, que é 2, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, a progressão aritmética da função em relação a PA vai ter como razão o número 10. Certo? Olha. Então, aqui você veja, ó, a PA é uma razão de. A progressão é uma razão de. Aliás, que coisa, gente. A progressão é uma PA de razão 10. E a razão dessa nova PA é igual ao produto do coeficiente angular da função, que era 2. Vocês lembram que é coeficiente angular, que é coeficiente linear, que a gente viu há uma semana atrás, mais ou menos? Coeficiente angular é o valor de A na função, coeficiente linear é o valor de B na função. Então, na função que a gente estava vendo, f de x igual a 2x mais 3, acho que era mais 3, deixa eu olhar, vamos voltar. Ó, na nossa função aqui, coeficiente angular é 2, coeficiente linear é 3, tá? 2x mais 3. Então, a razão da PA anterior vezes a função, o coeficiente angular da função, da multiplicação aí vai dar 10. Então, a nova PA, fruto da relação da função afim com a minha progressão aritmética, dá uma PA de razão 10. Então, aqui, ó, função afim considerada, a PA anterior de razão 5, ó, coeficiente angular, 2, multiplicado pela razão da minha PA, 5, vai dar 10, que é a nova razão da PA. Certo? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A razão dessa PA aqui é 4, ele já deu. Qual vai ser, então, a razão da nova PA, fruto da função afim, da relação dessa função afim com essa PA aqui? Aí você veja, ó, o coeficiente angular aqui é 3. Então, se eu pegar 3 vezes 4, vai dar 12. Então, a progressão aritmética, fruto da relação dessa função afim com essa PA aqui, será 12. Olha. Calculando aqui os valores, ó. 3 vezes menos 1 mais 5, vai dar menos 3 mais 5, que é 12. 3 vezes 3 mais 5, vai dar 9 mais 5, 14. 3 vezes 7 mais 5, vai dar 21 mais 5, que é 26. 3 vezes 11 mais 5, vai dar 33 mais 5, que é 38. 3 vezes 15 mais 5, vai dar 45 mais 5, que é 50. Gente, muito importante vocês saberem isso aqui, ó. F de menos 1, eu vou colocar menos 1 no lugar de x na minha função. 3x quer dizer 3 vezes x. Então, esses valores que estão aqui dentro do parêntese, são esses valores aqui que eu estou usando para x. Como eu tenho multiplicação e adição, eu resolvo a multiplicação para depois resolver a soma, tá? É isso. Então, aqui, olha, a nova progressão vai ficar 2, 14, 26, 38 e 50. Então, se eu pegar aqui, 14 menos 2 vai dar 12. 26 menos 14 vai dar 12. 38 menos 26 vai dar 12. 50 menos 38 vai dar 12.
E como aqui é uma PA infinita, essa nova PA aqui também ela é infinita. Então, ó, uma PA de razão 12. Onde nós também notamos que o produto, né, do coeficiente angular da função pela razão da PA vai dar esse mesmo, vai dar 12. Então, ó, aqui está a função, aqui está a nossa PA de razão 4, coeficiente angular 3 vezes a razão 4 igual a 12. Tá? Então, aqui, de modo geral, nós vamos ter, olha, sendo uma função f definida nos números reais, afim, né, a x mais b, em que x1, x2, x3, xn são os elementos da PA de razão R. F é uma função afim se, somente se, quando eu calcular f de x1, f de x2, f de x3, também formar uma PA de razão A vezes R, em que A é o coeficiente angular da função e R é a razão da minha primeira PA. Esse resultado pode ser provado. Então, isso aqui é uma pesquisa para fazer, tá? Ainda não acabou, eu vou só pegar aqui um outro material para eu poder compartilhar com vocês também. Então, olha só. Aqui nós temos uma progressão aritmética, PA. Aquele outro trecho era só para poder mostrar a relação entre a função afim e entre a PA. Essa parte aqui é muito importante que vocês anotem, tá bom? Então, a progressão aritmética, a gente representa ela do mesmo jeito que representa uma sequência. Nós vimos que a sequência ela é representada desse jeito. A progressão aritmética também. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, enésimo termo ou último termo da progressão, tá? Aqui, um exemplo de como você calcular a razão de uma PA. Então, para você calcular a razão, você vai pegar segundo termo menos o primeiro, ou terceiro termo menos o segundo, ou quarto termo menos o terceiro. Lembrando que esse valor tem que ser constante. Se é uma progressão aritmética, não vai mudar esse valor. É sempre o mesmo, tá? Exemplo aqui, ó. 5 menos 1 dá 4. 9 menos 5 dá 4. 13 menos 9 também dá 4. 17 menos 13 também dá 4. Então, a razão na PA, ela é sempre a mesma, tá bom? E, dependendo do valor da razão, nós podemos classificar uma PA como sendo crescente, decrescente ou constante. Como é que eu vou diferenciar? Toda vez que a razão for positiva, você vai ter uma PA crescente. Crescente quer dizer o quê? Os valores estão aumentando. Observa aqui, ó. Os valores estão aumentando. Quando a razão dá um número negativo, aí você tem uma progressão decrescente. Tá? Você tem uma progressão decrescente. E se a razão der 0, aí você tem uma progressão constante, porque vai estar sempre o mesmo número se repetindo naquela PA, certo? Aqui está novamente a definição, olha. Toda sequência que varia pela adição de um valor fixo que recebe o nome de razão é uma PA. Exemplo aqui, olha, da PA crescente, decrescente e constante. Em toda sequência, identifique o primeiro termo e a razão. Então, aqui, ó, o primeiro termo é 2, a razão, 5 menos 2, vai dar 3. Se eu pegar 5 menos 8, dá 3. Se eu pegar 11 menos 8,
também dá 3, tá? 15, 11, 7. Aí aqui, ó, o próximo termo seria o quê? 3, né? O primeiro termo aqui é 15. E a razão, 11 menos 15. 11 menos 15 vai dar menos 4. Olha aqui, ó. Aí, essa última sequência aqui, ó, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, reticência. Primeiro termo é 5. A razão é 5 menos 5, que vai dar 0. Então, exemplo, essa progressão aqui, ela é crescente, ó. Se a razão der positiva, maior do que 0, ela é crescente. Se a razão der negativa, menor do que 0, ela é decrescente. Você vê logo que os valores estão, ó, diminuindo. E se a razão der 0, ela é constante. E aí é muito fácil de você identificar a razão constante, a PA constante, porque é sempre o mesmo elemento se repetindo, tá? Hoje nós vamos ficar até aqui. Na próxima aula a gente já vai ver aqui a parte do termo geral da progressão aritmética, tá? Nós vamos parar por aqui hoje. Beijos para vocês. E até o nosso próximo encontro. Tá bom?